Segunda carta, capítulo de número 4. Nós vamos meditar em dois livros diferentes. Depois nós vamos para o evangelista São Mateus. As cartas aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Vou ler para ganhar tempo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vá para Mateus capítulo Mateus não, irmão, perdão, capítulo de Lucas. Doutor Lucas, capítulo de número 9. Capítulo 9 de Doutor Lucas, versículo de número 23. Está escrito: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Feche a sua Bíblia, pode sentar dando glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um culto embasado na libertação. Estamos diante de um culto chamando a nossa atenção para a libertação, não é isso? Foi me chamado para pregar aqui nesta noite, em um culto de libertação. E quando se fala de culto de libertação, mexe com várias áreas. Não é isso, evangelista Henrique? Vai mexer com o interior do homem. Vai mexer com a natureza do homem. Por quê? São duas naturezas que o homem tem: a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Paulo ele vai chegar em Coríntios dizendo assim, ó: começar-te bem no espírito, mas terminar-te na carne. É diferente a natureza espiritual e a natureza pecaminosa. Primeiro ele começa no espírito, missionária Rosimeire, e termina na carne. Mas o interessante é o texto aqui que nós lemos. Paulo ele vai advertir a igreja de Coríntios que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, mas trazendo sempre por toda parte. Ele está falando por toda parte. Não é só em casa, não é só na igreja, é por toda parte. A mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Como ele diz também em Tessalônica, que quando ele vier e ele ressuscitou ao terceiro dia, assim também será a noiva do Cordeiro, que com ele também ressuscitará. Então nesta noite o Senhor está nos chamando aqui a atenção acerca da nossa natureza, acerca do nosso corpo. Como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos seguindo, como é que nós estamos convivendo nesta geração que já está condenada, esta geração que já está corrompida. Mas a Bíblia diz que ainda há uma esperança. A Bíblia diz que ainda há uma esperança para a alma vivente. Isso é muito sério. Falamos de natureza, nós temos que ir lá para Adão, no início. Nós vamos ver Adão ali sendo instruído por Deus acerca da desobediência. Quando Deus pega Adão e diz: olha, do tudo que está no jardim você vai comer, vai se alimentar, mas daquela árvore que está no centro você não vai se alimentar. Por quê? Porque os teus olhos serão abertos. A instrução que Deus deu para
Adão. Mas Adão, ciente dessa situação, o que é que acontece? Deus aí começa a progredir com o seu plano, não é isso? Com o seu plano, que é de fazer agora a sua disjuntora. E ali naquele exato momento, a mulher criada, foi feita a mulher e uniu-se com Adão. E aí após, aquela mulher vai sem sabedoria, preste bem atenção, a mulher vai sem sabedoria, falada também por Adão. Adão falou para ela, instruiu a ela que ela não poderia comer daquela árvore. Mas mesmo assim a mulher, ciente daquela situação, ela foi e desfrutou daquele fruto proibido que Deus não tinha outorgado para que ela comesse. O que é que tem a ver com isso, pastor Robson? Tem tudo a ver. Nós estamos falando aqui de obediência. O primeiro sintoma da natureza pecaminosa do homem é a desobediência. Você vai ver na Bíblia várias vezes Israel pecando por causa de quê? Da desobediência. E Paulo ele disse, ou seja, Pedro ele disse, é melhor obedecer do que? Não ouvi. É melhor obedecer do que? Deus não quer sacrifício mais. O Velho Testamento passou, ele quer esforço. Ele chega para Josué, diante de Josué, Josué, olha, o meu servo Moisés, ele é morto. Pretende a ti agora passar esse povo o Jordão. Josué, como homem, não é isso? Nas suas faculdades humanas, ele vai temer. Quando ele teme na base, aí Deus vem encorajando ele. Olha, Josué, não temas, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo também. Olha, Josué, vai ter codorna no deserto. Olha, Josué, vai ter maná também no deserto. Olha, Josué, no deserto não vai faltar água, porque eu vou tirar a água da rocha e vou te entregar para saciar a sua sede, Josué. Olha, Josué, as tuas alpancas dos teus pés não vão apertar nos teus pés, a sua vestidura não vão se envelhecer, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em ti a cada dia da tua vida, Josué. O que eu vejo aqui, irmão, é uma segurança eterna. Quando Deus instrui a Josué. Mas o interessante desse tema aqui nesta noite é a natureza do homem. É uma natureza miserável, na palavra dizendo. É uma natureza ruim que o homem tem, que ele pretende dominar. Quando no Novo Testamento você vai ver aqui o texto ora lido, Dr. Lucas, ele escrevendo assim, que Jesus diz, aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo. Eu paro aqui. Isso aqui é estreita. Quando Jesus fala isso, levita Thalia, por que Jesus falou isso? Irmã Larissa, por que Jesus fala isso? Mulheres de Deus, alguma coisa tem no homem. Você vai ver ainda no Velho Testamento Deus se arrepender de ter feito o homem. Deus diz, me arrependo de ter feito, mas fez. Mas o interessante, vai entender Deus, ninguém entende Deus. Ele vai dizer assim, que Deus amou o mundo, está lá em Gênesis 2, que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar seu unigênito em morte de cruz. Imagine o amor de Deus com o homem, mas o homem sendo um pecador, o homem sendo com essa natureza. Você vai ver uma coisa muito terrível no deserto, Deus se querer sair do meio do povo de Deus. Deus fala assim, olha Moisés, eu vou enviar um anjo, eu não vou mais com esse povo. Olha a ira de Deus já aí. Como é que se pode dizer? A zanga de Deus com o homem. Olha Moisés, eu não vou com esse povo não. Esse povo é um povo de semblante duro e coração obstinado. Eu vou enviar o anjo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou matar todo mundo, Moisés. Foi Deus que falou isso. Está no texto. Aí vem as intercessões de Moisés, né? Senhor, o que dirás este povo, Senhor? Que o Senhor tirou com braços fortes da terra do Egito, e tu vai matar esse povo todo? Por causa da intercessão de Moisés, por causa da intercessão de Moisés, igreja, Deus retorna
Não, Moisés, eu vou com o meu povo. Interessante você pode ver que é o próprio Deus, ele se ira com o homem. Imagine, o amor de Deus é tão grande. Levita, Marivaldo, depois Deus fala dessa seguinte forma, para você ver como é a natureza do homem. E essa natureza não vai entrar no céu. É por isso que Paulo vai dizer, se eu não estou enganado, aquele que é limpo e aquele que é sujo, ele está te dando uma opção. A opção é sua. A opção é minha. O reino dos céus não é acostumado como muitos pregadores estão pregando hoje aí, que o céu é tomado à força. O céu não é tomado por força. Tentaram tomar, mas caiu. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi, igreja? Tentaram, só conjecturaram na mente. O que é cogitar? Pensou na mente, pensou no coração. Não chegou a quem, não. Porque Deus, ele tem um poder chamado presciência. Ele sabe o que vai acontecer. Amós 2, ele vai revelar assim, ó, que Deus não deixa acontecer nada sem que antes mostre seus santos e seus profetas. Alguma coisa vai acontecer com você, Deus revela. Não, eu tenho aí algo aí para acontecer. Agora vai querer dele. Jó diz: fugir da aparência do mal. O mal está ali, Deus vai te destruir. Você vai se você quiser. Mas o homem está pendendo para o mal. Por que o mal? O que é o mal? O mal é como semelhante como a pastora Joelma pregou ontem lá, dizendo que o pecado é gostoso. E se você for ver, analisar, o pecado faz mesmo o gosto à carne. Porque quando o homem peca na carne. O homem peca na carne. É por isso que Paulo vai dizer aos romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Nós não temos que ser guiados pelas nossas emoções. E o que é emoções? Emoção é tudo aquilo que procede do coração. E quando vem do coração, aí você está sujeito a pecar. E o que é pecado, missionária Rosemary? Pecado é errar o alvo. Você não peca porque você quer. Alguém te instruiu, alguém te ordenou que você pecasse. Não estou fugindo do texto. Lembra de Adão e Eva? Quem foi que fez Adão pecar? Adão pecou sozinho? Alguém instruiu ele. Alguém guiou ele. A mesma coisa é você. O mal está ali. Você sabe que é o mal. Mas mesmo assim você foi. Você foi porque você teve consciência. Alguém também estava ali, colocou para que você caísse. É como Isaías disse, Isaías 59, que os braços do Senhor não estão encolhidos, que não possa te livrar, nem seus ouvidos tapados, que também não possa te ouvir. Mas o que faz separação do homem para com Deus é o quê? Iniquidade. O que é iniquidade, igreja? É deleite do seu pecado. Primeiro vi um pecado, pequei hoje. Amanhã eu estou pecando no mesmo assunto de novo. Depois da manhã eu estou de novo. Depois da manhã eu estou... Isso aí é prática do pecado. Isso é iniquidade. Está lá em Apocalipse 22, 8. Ficarão de fora aqueles que praticam a iniquidade. Pronto. E quando Deus chama, olha como são as coisas, como se liga. E quando Deus chama Lúcifer lá em cima, o que é que o Senhor revela para ele? Olha, eu vi que está no teu coração. Tu eras querubim ungido. Tu era perfeito em formosura. Não tinha falha em ti. Não tinha falha em Lúcifer. Lúcifer não tinha falha. Era um ser perfeito. Mais perfeito do que os outros anjos. Ele que regia o coral dos anjos. Mas chegou um dia que no coração de Lúcifer foi achado iniquidade. Jesus, ele veio quebrando todo o conceito de pecado. Diácono, né? Veio quebrando todo o conceito de pecado. Ele chega lá diante dos homens e diz assim, ó: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se tu cobiçar, uma mulher passar, ou um homem passar, tu cobiçar na mente, com eles e com ela já adulterou. Ou seja, o conceito de pecado não tem mais prática não. Se você pecou na mente, pecou.
Nós estamos falando com libertação, nós estamos falando aqui de libertação. Primeiro o pecado cauteriza aqui. Depois desce para aqui. Depois se consome. Se você quiser. Se você quiser. Deus chama Caim, diz Caim, o pecado já às portas. Pretende a ti, Caim, dominá-lo. Mas Caim dominou? Olha aí onde entra a natureza do homem. Essa natureza do homem é tão miserável. É tão miserável que você pode ver como foi dito aqui. Deus não quis ir mais no meio daquele povo levita. Por que Deus não quis mais no meio daquele povo se foi Deus que prometeu a terra prometida? A terra que manava leite e mel. Deus entregou, eu vou entregar, mas você vai ter que lutar. Eu vou provar vocês, se é digno mesmo de entrar nessa terra. Só entra 2. Mais de 20 milhões de pessoas, só entrou 2. Então, irmão, isso aqui é um estudo, é um aprendizado, é uma renúncia. O texto vai dizer aqui, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e depois siga. Jesus, ele está instruindo a você nesta noite, sabe o quê? Renuncia a você mesmo. Porque eu aprendi, e é bíblico isso. Você vai ver lá em Evangelista São Mateus, capítulo 10. Ele ortogar você, obreiro, uma promissória. Não é isso quando eu otorgo alguma coisa para alguém? Quando eu dou autoridade a alguém? Eu estou ortogando a ele, né? Então Jesus, ele fez assim, olha, em meu nome, ele emprestou o nome a você, em meu nome curará enfermos, em meu nome expulsarão demônio, em meu nome a terra ressuscitarão mortos, em meu nome farão milagres até maior que estes. Ou seja, Jesus otorgou. O que é que eu aprendo com isso aí? Que na minha mão tem unção, na minha mão tem poder. É por isso que você vai ver Paulo, ele dizia, não vos apresseis em lançar as mãos, porque na sua mão tem unção. Você não pode assim, de vez. Amém, irmãos? A missionária Rosimeira sabe o que eu estou dizendo. Aí o que é que acontece? O que é que eu aprendo aqui, nesta noite, obreiras? Que o demônio está debaixo dos meus pés. Satanás está preso lá. Satanás não está solto, Satanás está preso. Está ali, ó. Os demônios estão debaixo dos meus pés. Os demônios estão debaixo dos seus pés. Porque na sua mão tem autoridade. Amém, jovens? Na sua mão tem autoridade, na sua mão tem poder. Na sua mão foi ortogada uma unção tremenda que você não sabe. É o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Agora aqui eu revelo a situação. Se os demônios estão submetidos aos meus pés, a autoridade do nome de Jesus na minha vida, então quem é meu adversário? Quem é meu adversário? O texto, preste atenção, igreja. Lucas capítulo 9, versículo 20, disse aqui, o que foi que ele falou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Até aí. O seu adversário é você mesma. O seu adversário é você mesmo. A ti também, tem um hino que fala assim, a ti também vencer. Quando eu me venço, missionária Rosimeire, quando eu me venço, Satanás não tem mais autoridade sobre mim. Paulo, ele disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Paulo chegou na perfeição tremenda, irmão. Que ele mandou, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Isso é forte, isso aqui é interessante. Né, libertação? É interessante, isso aqui é forte, irmão. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar naquelas portões celestiais lá não, irmão. Não é de qualquer forma. O salmista Davi, em Salmo 24, ele vai dizer assim, Senhor, é uma pergunta que ele lança.
Senhor, quem subirá teu santo monte? Quem habitará no teu santo tabernáculo? No versículo 4 ele dá a resposta: aquele que tem um coração limpo e as mãos puras. Está assim? Aquele que tem um coração limpo e as mãos puras. Não é de qualquer maneira que eu e você vai entrar lá. Com sentimento com outro irmão. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece líder. Só vive na carne 24 horas. Não tira um dia para se consagrar. Não tira um dia para ler a Bíblia. Não alimenta o espírito do homem que está no homem. Porque o espírito do homem está sujeito ao homem. Você pode controlar. Como é que você vai vencer? Aí Paulo, oh, glória. Aí a revelação da palavra, Efésios 6, 10. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar nos dias maus, firme e inabaláveis. Ele termina assim, ó: havendo feito tudo isso, ficai firme e inabaláveis. Como é que eu vou ficar firme e inabalável? Como é que eu vou chegar ao grau espiritual se eu não leio a Bíblia? Se eu não consagro a minha vida a Deus? Só vivo pedindo oração aos irmãos, pongando na oração do irmão, pongando na oração da irmã. Como é que eu vou mortificar a minha carne? Como é que eu vou chegar num grau espiritual a ponto de as pessoas virem pedir oração a mim? Você não vai pedir oração aos outros, alguém vai pedir oração para você. Porque você está buscando, você está se santificando. Aos Hebreus vai dizer: sem santidade ninguém verá a Deus. Aí eu lanço uma pergunta à igreja: imagine entrar lá. Se você não vai ver, imagine entrar lá. Isso é sério. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome seu problema, tome a sua luta, siga ele a cada dia. Você não pode largar. Você não pode deixar. Porque Cristo não te deixou. Olha outra revelação da palavra aqui, ó. Estava Jesus lá no monte, no Getsemane, não é isso? Chamado o Caveira, o Monte Caveira, não é isso? O Gólgota, não é isso? A Via Dolorosa. Jesus ali estava ali já prevendo as dores que ele ia sentir. É como a gente conjecturamos aqui, pensamos aqui agora: poxa, eu tenho algo para fazer amanhã, mas meu Deus, eu estou com uma má vontade, eu não sei se eu vou, não sei. A carne falando, né? A carne falando. Na igreja, eu tenho que fazer uma coisa na igreja. A pastora me pediu isso, a missionária Patrícia me pediu para fazer, mas estou com... Isso aqui é revelação, viu? Me pediu para fazer isso, me pediu para fazer isso, mas poxa, está uma vontade, não sei se eu vou. Aí Jesus chega: Senhor, se for possível, passa esse cálice de mim. Mas também, se não for possível, Senhor, seja feita a tua. Olha aí. A vontade que tem que prevalecer não é a humana. A vontade que tem que prevalecer é espiritual, igreja. Nós estamos falando aqui de carne, nós estamos falando aqui de natureza. O que Cristo quer tratar comigo, com você, é o caráter, é o forjar do seu caráter, é a mudança do seu caráter, é a mudança de comportamento, é a mudança de vida. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Muitas coisas me são lícitas, mas nem todas me deixarei levar por ela. Tem que ter uma mudança no caráter do homem e da mulher. A mulher tem que mudar, o homem tem que mudar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Eu sempre gosto de ministrar essa palavra. Chega um homem, ao meu ver, perfeito. Um homem que curou no nome de Jesus, falou em línguas. Esse homem tinha um dom de maravilhas, velho. Coisa que eu nunca vi na minha vida, no meu pouco tempo de ministério. Eu ainda não vi uma pessoa com esse dom de maravilhas assim, que opera maravilha, Thalita. O coxo chega aí, ele orar e levantar. Isso é dom de maravilhas. A mulher com câncer ali, na hora, ele orar, o câncer sair. Isso é operação de maravilhas. Coisa que
muitos aqui não viram. Não vai me dizer que não, porque não. É difícil. Se viram, é uma vez só. É difícil. Ver só línguas estranhas. Línguas estranhas não salva ninguém, irmão. Falar em língua não salva ninguém. Profetizar. E esse homem profetizava. Esse homem falava em línguas. Ele chegou diante de Jesus: Jesus, até no teu nome, Senhor, eu ressuscitei mortos. Mas uma só palavra ele deu para este homem: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ó, pera aí, irmão. Já estou entregando, já vou encerrar minha mensagem aqui. A mensagem tem aqui até para meia-noite, mas quando fala de natureza, irmão, queria ter mais tempo para estar ministrando isso aqui, porque isso é forte. Eu sou pentecostal, irmão. Eu gosto do Pentecoste. Pentecoste não quer dizer isso aí, não. Embora aqui que hoje os crentes chamam isso de Pentecoste, mover, dançar, ministrar, isso não é Pentecoste. Pentecoste é uma festa que os hebreus faziam e fazem até hoje, é chamada a festa da colheita. São várias festas chamadas Pentecoste. E o dia que o Espírito Santo desceu foi no dia de Pentecoste. Aí o povo confunde Pentecoste com mover, entendeu? Não é isso. Entendeu? Não é isso. Pentecoste, irmão, é você estar num momento de crise. É você estar ali, ó, no momento de crise, passando por uma dificuldade terrível, tremenda, mas você não negando a Jesus. Você dando testemunho. Estão te humilhando, estão te cuspindo, mas você dando testemunho. É esse o verdadeiro Pentecoste. É esse o verdadeiro avivamento. Avivamento é isso. Está lá Abacuque 3 dizendo: aviva, Senhor, tua obra no meio dos anos. Mas a terra estava passando por terra seca lá. Não tinha água, e aí? Então eu vendo este homem aí, irmã, poxa, ele está salvo. Quem disse? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você com 30 anos dentro da igreja, profetizando, falando língua estranha, mas chegar naquele grande dia, irmão, e levar uma palavra dessa, isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisamos rever o nosso contexto espiritual, para naquele grande dia não sermos reprovados, obreiro Caíque, levita Ezequiel, a todos. Aquele jovem que está ali, aquela criança que está ali arrebatado em sono, também a mesma coisa, já entra em juízo. Já entra em juízo. Os pais não pregam mais para os filhos, não doutrina mais seu filho. Hoje não tem, são poucos para doutrinar seus filhos. E a Bíblia está mandando, não é isso, missionário Rosimeire? Ensina teu filho o caminho que se deve andar. Não é isso? Crescendo, ele não se desvie dele. Mas aí é a opção dele. A sua parte você fez. A minha parte eu fiz. Precisamos rever o nosso contexto espiritual, irmão. Rodar, pular, pregar, profetizar, revelar. Isso não é sinal de salvação. Sinal de salvação, irmão, é um coração arrependido, contrito com Deus. Senhor, é como Davi pecou. Davi disse: Senhor, pequei contra o céu e contra a terra, Senhor, mas de mim não retira o teu Espírito Santo. É como aquele filho pródigo que no final ele reconheceu: Senhor, olha, Pai, pequei, Pai, não sou digno de ter chamado o teu filho, mas me recebe como teu servo. Isso aqui é forte. Isso é reconhecimento, irmão. São os pecadores que vão entrar lá, arrependidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou para entregar essa igreja eleita que vai morar nas mansões celestiais. Amém? Eu sei que a pastora vai orar, o evangelista vai orar, mas eu quero orar por você nesta noite. Eu quero fazer uma oração profética na minha e na sua vida. Eu quero profetizar dentro desta oração nesta noite. Se tem um coração aqui dorido, se tem um coração aqui que está precisando, louvado seja o nome do Senhor, de um agir de Deus,